Bem, hoje eu preparei para falar uma coisa muito importante. Eu vejo que isso hoje tem se tornado, o tema de hoje tem se tornado, para mim, a essência do que vem por aí. Já está acontecendo, mas o que vem por aí para nos fazer realmente pessoas de sucesso. Estou falando de quê? Eu estou falando de um tema chamado inteligência relacional, capital relacional. Você já ouviu falar disso? Bem, vamos fazer uma historinha aqui. Década de 70 e 80, eu brinco muito que a gente era avaliado, né? A nossa inteligência era avaliada pela quantidade de matemática e lógica que a gente sabia. Lembra disso? Os testes de QI era só matemática, lógica. Então, se você não soubesse isso, você era taxado de menos inteligente, para não falar outra coisa. Depois aí viram que esse negócio estava meio estranho. Aí década de 90, final de 80, 90, até os anos 2000, bateu o tal da inteligência emocional. Lembram disso? Livros e livros. Aí nós saímos de uma inteligência matemática, vamos assim falar, e fomos com a inteligência toda dos luzes, câmera, ação das emoções. Deu certo? Não, nós vimos que não deu certo, porque uma coisa complementa a outra. As coisas não são dicotômicas em si, porque são complementares. Porém, o que aconteceu? A partir do momento que nós isolamos a parte da outra inteligência, chamada inteligência matemática, nós achamos que a inteligência agora era tudo só na base da emoção. E nós vimos que não era muito bem assim. As coisas acabaram embolando. Então, o equilíbrio entre isso é que nos faz realmente entender um pouco do que é mais objetivo, do que é mais lógico, mas a gente sabe que tem outro lado, tem um lado humano, o lado das emoções, que também compõe uma inteligência muito maior do que simplesmente isolar nesses dois pontos. Porém, nós estamos entrando numa década agora, em uma nova geração que vem aí, de novos desafios, que eu costumo dizer, a gestão evoluiu muito, né? A gestão já está hoje muito evoluída, do ponto de vista conceitual, metodológico, nós não temos dúvida disso. Tecnologia nem se fala, a era dos smartphones, da inteligência artificial, dos business intelligence, então tudo está acontecendo, nós evoluímos muito. Porém, quem continua fazendo tudo isso são as pessoas, né? Através de relacionamentos. O que eu tenho visto? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Nós estamos nos tornando cada vez mais mestres na ciência, porém cada vez mais analfabetos relacionais. Será que isso faz sentido? Talvez de uma forma não contundente, mas eu acho que tem um fundo de verdade nisso, né? Será que nós estamos relacionando bem? Será que nós estamos tendo capacidade de absorver o que o outro da relação pode passar para a gente? Será que nós estamos sendo fraternos? Será que nós estamos sendo cooperativos? Será que nós estamos aprendendo uns com os outros? Ou nós estamos mais isolados nos nossos egos, isolados mais no que nós achamos, e com isso tem nos distanciado e as relações, as interfaces têm se esfriado, e com isso a humanidade toda está perdendo muito em potencial. Eu costumo dizer o seguinte, que o capital relacional, assim como o capital financeiro o que é? O capital é uma riqueza, então uma riqueza financeira. Você trabalha, acumula sua riqueza para aplicá-la em prol da sua vida. E o capital relacional? A inteligência relacional é esse meio, é o driver, né, que vai nos fazer chegar e acumular essa riqueza relacional, que vai nos proteger, que vai nos possibilitar ter um repertório de condutas, ter um repertório de ações, ter um repertório de pensamentos que favoreçam o nosso relacionar um com o outro. Só tem que nós não temos ação sobre a vida do outro, não é verdade? Eu posso desejar uma série de coisas, mas o outro pode não fazer. Então, o que nós podemos fazer? O que a nossa inteligência, o que a nossa capacidade pode fazer para desenvolver um relacionamento saudável? Então, eu fiz um conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que a inteligência relacional é a capacidade que eu tenho, que você tem, de trazer para você a responsabilidade por fazer-se bem, fazer bem a você mesmo. Porque será que você não pode administrar a vida do outro, mas você pode administrar a forma que você recebe os inputs que a relação com o outro pode te trazer. Se forem inputs positivos, ótimo, melhor que seja. Mas se forem inputs que não são tão satisfatórios, inputs que podem machucar você de alguma forma, pode criar um desconforto e tornar a relação uma relação não satisfatória, não produtiva, não assertiva. Então, nós precisamos desenvolver em nós capacidade para absorver essas coisas e fazer com que isso nos atinja, nos impacte da melhor forma possível, ou que isso nos impacte negativamente da menor forma possível. Faz sentido para você? Olha o conceito, capacidade que eu tenho de trazer para mim, chamar para mim a responsabilidade por me fazer bem.
Então, se o outro está me falando coisas, está me trazendo coisas, se o relacionamento está me enchendo, tem um potencial de me trazer um punhado de coisa ruim, a minha atitude em avaliar criticamente isso, analisar e permitir chegar até a mim o que eu dou conta, isso é um driver, isso é desenvolver a nossa inteligência relacional. E desenvolvendo a inteligência relacional, nós vamos acumular uma riqueza relacional, um capital relacional, que vai nos permitir agir de forma mais proativa, de forma mais transparente, de forma mais madura no nosso dia a dia, nas nossas relações. Espero que você tenha absorvido e tenha gostado. Bem, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido, inscreva lá, ative o botão, o sininho lá de notificação para que você receba as atualizações que forem feitas. Um grande abraço, aproveite o tema e até a próxima.